Hoje nós queremos falar com os irmãos um pouco sobre a identidade e o posicionamento cristão. E nós vamos tomar como base aqui o texto de Romanos, capítulo de número 12. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, que é um texto bem conhecido. Talvez você não esteja com a Bíblia impressa aí, pode pegar o seu celular para ver, ou se não tiver o celular, aí acompanha com um colega, tá? Então, Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que vocês ofereçam os seus corpos como uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. E que vocês não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês então possam experimentar a vontade do Senhor. E isto é bom, agradável e perfeito. Amém. Muito bem. Quando nós pensamos em Jesus, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus, ele se definiu como um grande mestre. Ele mesmo se vendeu assim, ele mesmo se expôs assim, ele mesmo construiu essa imagem a respeito dele. Ele falou: olha, eu quero que as pessoas me identifiquem como mestre. E ele deixou isso muito claro. Eu quero ver isso com você aí em Mateus 10, 24, quando aqui aparece Jesus mesmo se identificando como um ensinador, como um orientador, como um aio, né? Como um referencial, como um paradigma. Ele é o grande mestre, o grande professor, o grande mentor, o grande coach, o grande instrutor. Diz assim, Mateus 10, 24, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Então Jesus aqui, nesse texto, ele se identifica como mestre, ele se identifica como professor, ele não se olvidou, ele não se esquivou, ele não se eximiu de manifestar-se como mestre, como alguém que propunha-se a ensinar e a formar pessoas. Jesus, ele investia tempo nas pessoas e investia tempo formando as pessoas. Agora, uma coisa é Jesus se identificar como mestre. Outra coisa é as pessoas o identificarem como mestre. E as pessoas que conheceram Jesus, que tiveram a oportunidade de andar com ele, de ouvi-lo, ainda que pessoas que não faziam parte do rol mais íntimo de Jesus, mas de uma relação mais periférica com ele, estas pessoas também puderam identificá-lo como mestre. Olha o que diz Mateus 19, 16. Aqui nós temos uma palavra de pessoas, né, que andavam com Jesus ou próximo de Jesus, mas não no núcleo mais íntimo, não com uma intimidade mais aprofundada, mas pessoas que tinham uma simpatia por Jesus, pessoas que tinham um olhar carinhoso por Jesus, também lhe identificaram como mestre. Esse texto aí, de Mateus 19, 16, fala do jovem rico. E o jovem rico, quando ele começou a observar Jesus, ele o identificou, ele entendeu que ele era um formador de pessoas, ele era um mentor, ele era um professor, ele era um rabone, ele era um rabi, ele era um mestre. Olha o que diz: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Vejam que o rapaz era rico e ele tinha que escolher alguém para ser o seu referencial, para ser a sua voz orientadora, o seu oráculo, e ele escolheu Jesus, ele identificou em Jesus essa capacidade, quer dizer, ele entendeu que Jesus poderia ser o norteador, a bússola, o paradigma, né?
o luzeiro, o farol da sua vida. E ele chega lá e diz: Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? É claro que o desafio que Jesus colocou para ele foi tão elevado que ele resolveu não entrar. Mas no primeiro momento ele olhou para Jesus, ele reconheceu em Jesus esse bom formador de pessoas, esse bom mestre, né? Muito bem, agora os discípulos que andaram com Jesus, aqueles que fizeram parte do colégio apostólico, os 12, eles começaram a ver que Jesus não era um judeu comum, que Jesus não era um indivíduo que estava só de passagem na vida. Eles começaram a ver que Jesus, ele não perdia tempo, e quando ele tinha a oportunidade, ele formava as pessoas, ele ensinava as pessoas. Às vezes Jesus era até meio entrão, falava sobre assuntos que as pessoas achavam que não precisavam ouvir, mas ele, identificando a necessidade, ia lá e se intrometia e falava com as pessoas, formando as pessoas. E os discípulos perceberam isso. Olha o que diz Marcos 10, 35. Aqui uma palavra dos próprios discípulos de Jesus, falando que ele é mestre, que ele é Rabone, que ele é Rabi, que ele é referencial, que ele é coach, que ele é o técnico, que ele é aquele que conduz. Não o coaching nesse sentido que a gente está acostumado hoje, que é o indivíduo que só fala de autoajuda e de riqueza, mas o coaching no sentido do técnico, aquele que faz você desenvolver suas habilidades, suas capacidades, faz você trabalhar seus pontos fracos para melhorar e faz você também trabalhar os pontos fortes para aperfeiçoá-lo. Então, esse é o Senhor Jesus identificado pelos discípulos. Olha só, Marcos capítulo 10, 35, aproximando-se dele, Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, né, e filhos de Zebedeu, disseram-lhe: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos, né? Então eles fazem até aqui um pedido que Jesus não atende, porque não era para eles aquele negócio lá de um sentar à direita e outro sentar à esquerda, né? Mas ao mesmo tempo eles identificarem em Jesus isso. Não é fácil, nem todo mundo a gente chama de professor, nem todo mundo a gente chama de guia, nem todo mundo a gente chama de mentor. A gente vai ter que sempre eleger alguém, nomear alguém para ser o nosso referencial, o nosso paradigma. E esses discípulos, conforme eles foram andando com Jesus, eles foram percebendo que Jesus curava, sim, que Jesus, ele ressuscitava mortos, sim, mas que Jesus tinha uma capacidade terrível, gloriosa, de mudar as pessoas e formar as pessoas. E nisso, esses discípulos começaram a perceber que ele tem a arte da docência, ele tem a arte do ensino, ele tem a capacidade e a habilidade de conduzir a vida das pessoas. E se as pessoas colocassem a vida na mão dele, ele não desperdiçava essa vida. Ele ia lá e melhorava, ele transformava, ele mudava, ele fazia o que era de melhor para aquela pessoa. Olha, outra coisa também interessante é que as pessoas que conheciam os discípulos, vejam aqui como é um pouco mais distante. Uma coisa são as pessoas que são na periferia de Jesus, outra coisa são os discípulos que estão no grupo mais íntimo. Agora, um amigo do amigo, né? Aqueles que estavam na terceira ou quarta escala da relação, quer dizer, estavam mais longe, que ouviam falar de Jesus, quando falaram com os discípulos, consideraram Jesus também mestre. Olha o que diz Mateus 17, 24. As pessoas consideravam os discípulos de Jesus como discípulos do mestre Jesus. Mateus 17, 24. E chegando os discípulos a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro. Alguém se aproximou de Pedro, né? E foram aqueles que colaboravam, ou melhor, cobravam as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? Quer dizer, o vosso mestre não está pagando tributo, Pedro? É engraçado isso, é o cara que é de fora, entendeu? É o vendedor. No caso aqui não é o vendedor, no caso aqui é o publicano, né? Publicano é o indivíduo que vem trabalhar na receita, o alfandegário, o indivíduo que vem de longe. Quando ele olha para os discípulos, ele fala assim: esses daí são discípulos de Jesus, e eles identificam-nos com Jesus. Eles falam assim: vocês não são discípulos de Jesus? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês: Jesus, o mestre de vocês, não paga tributo? Quer dizer, todo mundo aqui tem que pagar tributo e esse mestre aí não paga? Vejam que Jesus, mesmo para os de fora
ele é reconhecido como aquele que guia, como aquele que forma, entendeu? Como aquele que orienta as pessoas. No primeiro século cristão, era comum existirem grandes mestres. Se a gente pega, por exemplo, o Eusébio de Cesareia, o Papias, ou os pais da igreja que falam do primeiro século, nós vamos ver que, assim como hoje nós temos grandes expoentes do conhecimento, nos dias de Jesus existiam também grandes mestres, né? Que eram conhecidos como membros do rabinato judaico, uma palavra feia, né? Porque remete a rabi, a rabone, então o rabinato. E esse negócio de rabis judeus, esse negócio começou lá com Esdras, em 400 a.C. Esdras foi o grande mentor no primeiro momento. E depois ele formou uma escola de mentores. E da escola de mentores, da escola de rabis, tinham grandes homens. Um deles era o Hilel, né? O ancião. Ele viveu aproximadamente ali de 110 a.C. até 10 depois de Cristo. Ele viveu bastante, o Hilel. E ele formou uma escola rabínica poderosa. E ele tinha os discípulos dele. Nos dias de Jesus surgiu um camarada que era mais novo do que o Hilel, chamado Chamaí. E ele formou também uma outra escola. O Chamaí, ele vive de 50 até mais ou menos 30 depois de Cristo. 50 antes de Cristo até 30 depois de Cristo. E o Chamaí também monta uma escola. A escola de Hilel era uma escola de pessoas que eram mais libertárias, né? Eram pessoas que interpretavam o texto de forma mais alegórica, não muito literal. A escola de Chamaí era uma escola mais conservadora, mas tanto um quanto o outro tinha discípulos, formavam pessoas. Quando Jesus ele aparece, outros mestres existiam. Por exemplo, o Gamaliel, que é nitidamente reconhecido como um mentor também, um formador de homens, um indivíduo que é um instrutor de pessoas. Ele é reconhecido, o Gamaliel, por ninguém menos do que Paulo. Paulo se arroganteia de ter se formado aos pés de quem? Vocês lembram, não? Aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, segundo a tradição, era neto do Hilel. Quer dizer, olha só, o Hilel formou o Gamaliel, o neto, né? E o Gamaliel estava ali reproduzindo os conceitos, a postura, a fala, o comportamento, os valores do mestre. Por exemplo, ainda no período neotestamentário, nós temos ali o Nero. O Nero foi um imperador. E o Nero, segundo a história, ele morre no ano 68. E foi o pior para a igreja dos perseguidores, né? Um dos piores. Ele que construiu o Coliseu de Roma, ele que inaugurou as arenas, ele que inventou esse negócio de usar crente para soltar na arena para os leões devorarem. Foi ele que criou esse negócio. Ele que colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos crentes. Então o Nero, ele foi um homem perverso, mas ele teve um mestre também. O mestre dele foi Sêneca. Se a gente for ver quem foi o grande mentor de Nero, foi Sêneca. Agora é claro que ele não seguiu os conselhos de Sêneca, né? Porque se tivesse seguido o conselho de Sêneca, ele não teria reproduzido uma vida assim tão malvada, né? O apóstolo São Paulo, ele também está naquele primeiro século, e ele é um mestre também, e ele forma pessoas. Ele formou o Timóteo, ele formou o Tito, e o Timóteo e o Tito tinham identidade com Paulo. É engraçado que Paulo vai falando sempre para Timóteo, para que ele reproduza as palavras que ele ouviu de Paulo. Paulo diz: desperta o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Quer dizer, o aluno, o aprendiz, né? o estagiário, o discípulo vai reproduzindo os conceitos e os valores do mestre. Também o Tito. Pedro, ele também era mestre. Nós temos no primeiro século um outro mestre que não tinha o know-how de Paulo, talvez um know-how um pouco abaixo, mas também era um grande formador de pessoas, que era quem? Pedro. Pedro foi um formador de pessoas. E se nós temos uma pessoa que foi formada por Pedro, foi o João Marcos. Por quê? É claro que num primeiro momento, o João Marcos acompanha o Barnabé e o Paulo na primeira viagem. Mas depois que o João Marcos é abandonado lá por Paulo, que Paulo não quer saber dele por um tempo, né? Depois ele volta a ter relacionamento com ele, mas quando ele não quer ter relacionamento com o João Marcos fica entregue à própria sorte. Daí quem que pega o João Marcos e leva para Roma? É Pedro.
né? Tem um pai da igreja chamado Papias, que esse pai da igreja, os seus escritos, né, foram reproduzidos naquele livro História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia. E aí o Papias conta que o João Marcos, ele escreveu o Evangelho de Marcos, que a gente tem na Bíblia, a partir das pregações de Pedro. E quando ele foi escrever, Pedro não queria que ele escrevesse, porque Pedro já estava satisfeito com o texto do Antigo Testamento. Mas o João Marcos insistiu e escreveu. Quer dizer, mais uma vez, um discípulo levando aquilo que o seu mestre ensinou. Nós temos outro mestre lá no Novo Testamento, né? Agora uma mestra, que é a Priscila, e esse texto é um texto meio ignorado, mas é o texto de Atos, capítulo 18 e 19, que falam assim, que quando Apolo chega lá em Éfeso, Priscila que está lá, e Priscila fala para o Apolo assim: ô Apolo, você é um cara formado em Alexandria, no Egito, poderoso em palavras, o próprio texto te reconhece, você é eloquente, você é fora de série, mas você sabe do Espírito Santo? E aí ele vai dizer: eu não sei nada do Espírito Santo, eu sei do batismo de João, mas do batismo no Espírito Santo eu não conheço. E aí a Priscila vai formá-lo, e ele vai ser humilde, porque ninguém é tão sábio, né, que não tenha nada para aprender, né? E ninguém é tão ignorante a ponto de não poder ensinar nada. Nós podemos aprender com todo tipo de pessoa, com todo tipo de prática, e nós podemos nos formar a partir dos contatos que a gente vai tendo. Muito bem, os discípulos de Jesus, eles também vão ouvir Jesus como esse indivíduo que vai formá-los em que? Vai formar suas palavras, Jesus vai formar a sua forma de pensar, Jesus vai formar seus valores, Jesus vai formar até a sua forma de caminhar, sua forma de adorar a Deus. Aquilo que Jesus é como mestre vai sendo transferido para os discípulos, entende? William Barclay, ele é um teólogo, né? Ele fala que o mestre tinha acima de tudo que levar o discípulo ao conhecimento, mas a sua imitação. O mestre, ele tinha que, para ser reconhecido mesmo, levar um discípulo à sua imitação. Ou seja, ele ia convivendo tanto com o aluno ou o discípulo, né, o servidor ali, ia convivendo tanto que daqui a pouco ele estava refletindo as características, as identidades e as marcas e as características, né, e as prerrogativas do Senhor ou do Mestre, elas começavam a impregnar-se, a imprimir-se no servo. Tem uma palavra no Novo Testamento que ela vai aparecer, e o Barclay vai trabalhar, que é uma palavra interessante, que ela aparece para identificar esse processo de adesão que o discípulo tem na hora que ele vai recebendo tudo que o seu mestre transmite e vai se transformando também, vai se moldando também. É a palavra grega hipogramos. E essa palavra grega hipogramos é uma palavra que era utilizada nas escolas gregas, helênicas. E essa palavra, ela tinha a ver com o quê? Ela tinha a ver com o seguinte: quando iam ensinar a escrever, naquela época lá do primeiro século, não havia o caderno, ou não havia folha, ou não havia o bloco de notas, não tinha isso. Então como é que eles aprendiam? Aprendiam a partir da argila, entende? Então, como que o professor fazia? O professor pegava a argila, organizava a argila assim, numas tabuletas de 40 centímetros por 70 de comprimento, e ele ia lá e riscava com um instrumento pontiagudo sobre a argila, fazendo aqueles veios, fazendo aqueles cortes na argila, sabe? Como se você pegasse uma argila, um barro mole e escrevesse nele com um palitinho de dente, assim, mais ou menos isso que acontece. E aí então o hipogramos ia nascendo a partir disso, era esse ato do mestre riscar. E aí como é que ele ensinava? Ensinava o aluno, forçando o aluno a escrever, não o que o aluno tinha na cabeça, não o que o aluno inventasse, não que o aluno criasse,
mas escrever em cima da onde o mestre riscou. Bom, eu não sei, né? Na minha época de escola, tinha um caderno lá que era terrível. Eu, por exemplo, tenho uma caligrafia horrível, porque eu fugi disso daí. Mas era o caderno de caligrafia. Você tinha que ir lá em cima e fazer. Isso é o hipogramos. Quer dizer, o mestre, ele vai formando o seu discípulo e vai impregnando no discípulo as suas marcas, seus valores, entende? Quem anda com Jesus vai recebendo de Jesus estes valores, essa identidade, essas marcas, essas características, e daqui a pouco vai se confundindo com Jesus. Tem uma palavra muito importante, que é a palavra mimetismo. E o que é mimetismo? Mimetismo é o que acontece com o camaleão. Quando o camaleão ele está numa superfície, o que ele faz? Ele vai lá naquela superfície e ele vai se parecendo com a superfície. Não é isso? Ele vai se assemelhando à superfície. Se o camaleão está numa superfície verde, ele fica de que cor? Verde. Se ele está numa superfície branca, branco. Se ele está numa superfície cor de gelo, assim mais ou menos, ele vai ficar dessa cor. Então, é isso. O mimetismo é isso. E quando nós andamos com Jesus, quando nós ouvimos Jesus, quando nós acompanhamos Jesus, e quando nós o elegemos também como nosso Senhor, naturalmente as características de Jesus vão se imprimindo em nós. As características de Jesus vão se manifestando sobre nós. É interessante que a gente bate muito no Pedro, quando o Pedro, ele nega Jesus. Vocês lembram que o Pedro negou Jesus por 3 vezes, não é isso? Mas naquele texto lá, fala que o Pedro, ele foi acompanhando Jesus, Jesus estava preso, não é isso? Estava para ser julgado lá. E colocaram Jesus na casa de Anás e Caifás. E dá a ideia de que era uma fazenda, sabe? E aí tinha acesso à casa dele, mas do lado de fora tinham coisas e espaços que as pessoas ficavam. E o Pedro, acompanhando aquele julgamento, ficou lá, o julgamento estava acontecendo na casa deles, e o Pedro estava aqui do lado de fora no quintal. Só que estava muito frio. Aí o Pedro pegou e sentou assim perto de uma senhora que estava perto de um fogo lá. E a Bíblia chama ela de porteira. Ela devia abrir o portão lá, né? Da fazenda, sei lá. Daí o Pedro senta. Quando o Pedro sentou, veja que o Pedro estava desviado naquele dia lá. Ele não estava na igreja, estava desviado. Ele estava longe de Jesus, não é isso? Ele estava negando Jesus. Mas ele tinha andado 3 anos e meio com Jesus. Ele tinha andado 42 meses com Jesus. E naquele tempo que ele andou com Jesus, as marcas de Jesus foram impressas nele. E aí a mulher começou a olhar para ele e disse assim: você cheira como Jesus. Você fala como Jesus. Você tem comportamentos, você tem os traços de Jesus. Você é seguidor de Jesus, não é? Aí o Pedro vai e diz: não, eu não sou não. Aí ela vai, dá uma volta, mas ela fica só olhando o comportamento dele. E ela diz assim: esse camarada está me enganando, ele tem tudo de Jesus, ele parece com Jesus. Quer dizer, a convivência com Jesus vai fazendo com que as pessoas que dão lugar para Jesus, que abrem o coração, que abrem a mente, que se tornam acessíveis a Jesus, tenham a vida transformada e mudada. Isso não é de forma violenta, de forma agressiva, não é de forma que o sujeito se sinta mal na sua consciência, não. Esse processo é um processo que o Espírito de Deus vai fazendo, e acontece quase que de forma natural. O Senhor vai fazendo, o Senhor vai mudando, o Senhor vai transformando, o Senhor vai libertando, o Senhor vai quebrando as algemas, o Senhor vai impregnando, e o Senhor vai imprimindo em nós as suas características. Por isso, se você quiser desenvolver uma identidade cristã, se você quiser se posicionar, o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é darmos lugar para Jesus, é reconhecermos Jesus como nosso mestre, é reconhecermos Jesus como nosso Senhor, é abrirmos o coração para Jesus e dizermos: Senhor Jesus, toma o seu lugar de Senhor, de mestre, de líder, de coach, de professor, de mentor, de paradigma,
paradigma, de referencial, seja a minha luz, seja a minha bússola, seja, ó Senhor Deus, a minha clareza no caminho, seja a minha palavra e a minha voz, seja o meu guia, Senhor. E se a gente faz isso, Jesus vai caminhando conosco e ao longo da nossa vida Ele vai nos moldando e nos mudando. Tem um irmão que eu aprendi a respeitar o ministério dele, que é o Theo Hayashi. O Theo Hayashi, ele é o diretor do Dunamis, não sei se vocês já ouviram falar, né? E ele que foi um dos responsáveis pelo evento lá do Descende, aqui no Brasil. Eu sei que eles são alvos de muitas críticas, porque eles não se parecem muito com a gente, no sentido comportamental, de usos e costumes, etc. E acaba que o nosso povo bate muito neles, né? Mas aqueles jovens são jovens de valores. E um dia o Theo Hayashi estava contando o testemunho dele, dizendo que nos Estados Unidos, né, a mãe dele orando por ele aqui, ele estava afastado do Senhor por uma tristeza, uma angústia, e aí ele foi numa balada, chegou lá na balada, estava lá ouvindo a música e bebendo, fazendo todo tipo de anarquia, mas de repente, no meio da balada, alguém foi e apontou para ele e disse assim: você é servo de Deus. Aí ele disse assim: mas como é que você sabe que eu sou servo de Deus se eu estou aqui na mesma condição que você? Aí falou assim: porque eu já fui da igreja, eu estou afastado, e eu sei como que é o jeito de um crente, você tem todas as características de um crente. Falou que quando ele ouviu isso, ele ficou muito angustiado, aflito, né? E ele voltou para o apartamento, ele pediu perdão a Deus, e daí Deus começou uma obra na vida dele, e falou assim: eu vou te usar para impactar a vida dos jovens também. Então quando a gente anda com Jesus, Jesus vai imprimindo em nós a sua identidade. Isso não é uma violência, isso não é uma agressão, isso não é uma coisa que Jesus faz nos invadindo, tirando a nossa liberdade, ou tirando as nossas capacidades, ou o nosso livre-arbítrio. Não, o Senhor Jesus vai nos moldando, Ele vai nos transformando, Ele vai nos mudando, e mesmo que você não perceba, mas desde o dia que você resolveu andar com Jesus, até hoje, você já tem muito de Jesus em você, e quanto mais você estiver andando com Jesus, mais você estiver ouvindo a voz de Jesus, mais estiver lendo sobre Jesus, mais estiver adorando Jesus, mais estiver servindo Jesus, quanto mais você entregar a sua vida para Jesus, mais confundido com Jesus você será, mais facilmente parecido com Jesus você será. Quer dizer, Jesus, Ele é o grande mestre, e Ele fala aos seus discípulos que os discípulos, eles vão se parecer com Ele. E Ele diz assim: do mesmo jeito que fizeram com o mestre, farão com os discípulos também. Do mesmo jeito que fizeram com o Senhor, farão com os servos também. Jesus os identifica como homens que se parecem com Ele. Muito bem, aí esse parecer com Jesus vai tomando conotações mais profundas, e Jesus vai usando outras alegorias e outras analogias. E aí ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Então ele é o grande luzeiro, ele é o grande referencial. Não há ídolo, né? Não há nenhum tipo de valor humano, nenhum tipo de bem que possa nos chamar tanta atenção e nos guiar quanto Jesus. Jesus é a luz, a maior de todas as luzes. Agora ele diz: vocês também são luzes, vocês também refletem a luz. Agora não é uma luz que nos é natural. Jesus é luz e a luz dele é natural. Nós temos uma luz que advém dele, nós somos o reflexo dele, nós refletimos a glória de Jesus, nós refletimos o poder de Jesus, nós refletimos o esplendor de Jesus, nós refletimos a glória de Jesus. A gente também é luz. E é interessante que Jesus vai falando de um tom mais denso dessa luz, e ele fala assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Vocês são luzes, e vocês são como uma cidade edificada sobre a montanha. Não tem como esconder vocês. Se você anda com Jesus, se você lê sobre Jesus, se você prega Jesus, se você ama Jesus, se você ora Jesus, se você canta Jesus, se você congrega com Jesus, se você deixa Jesus entrar na sua vida,
naturalmente você vai se confundindo com Jesus e sendo transformado até refletir a imagem de Jesus, e você fica tão destacado como uma cidade edificada sobre os montes. O que vocês acham? Uma cidade edificada sobre o monte, a gente vê rápido ou vê devagar? O que vocês acham? Vê muito rápido, né? Não tem como escondê-la, ela está lá, longe, ela é um luzeiro. É como se você fosse lá na Champs-Élysées, lá em Paris, e ignorasse a presença da Torre Eiffel. Como se você fosse lá no Rio de Janeiro e ignorasse ali o Cristo Redentor. É impossível. É como se você fosse lá em Dubai e ignorasse lá aquele Dubai Tower, que tem quase 600 metros de altura, pode ser vista a 150 quilômetros de distância. Não tem como esconder. Quando nós andamos com Jesus, naturalmente Jesus vai imprimindo-se em nós. E Ele vai refletindo o seu brilho em nós. E a sua glória vai nos tomando. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve dar lugar para Jesus. Talvez você dê lugar muito para a sua família, muito para as suas angústias, muito para os seus medos, muito para os seus desesperos, muito para pecados. E você vai se parecendo com essas coisas. Eu quero convidar você a deixar essas coisas de lado e dizer assim: eu quero dar lugar para Jesus, eu quero andar com Jesus. E se você andar com Jesus, Jesus vai transformar você. Não é a igreja que te molda. A igreja pode te catequizar, mas você vai parecer um assembleano, mas não sei se você vai parecer um filho de Jesus. Eu não sei, porque não guarda justa relação. Você pode ser que você seja um bom assembleano, mas não seja filho de Jesus. Porque a salvação não é porque a gente se parece com um assembleano. A salvação está quando a gente parece com Jesus. Quando a gente reflete Jesus. Quando a gente expõe Jesus. E quando a gente vive como Jesus viveu. Ele vai usar outra ilustração. Ele vai dizer: vós sois o sal da terra. É interessante, você é luz, você é uma cidade edificada sobre as montanhas, e você também é um sal nessa terra. Essa terra aqui é uma terra insípida. Por que é insípida? Porque insípido quer dizer sem sabor. Por quê? Porque você tem sabor nas coisas por um tempo, mas daqui a pouco vem o desencanto, daqui a pouco vem o desalento, daqui a pouco vem a frustração, daqui a pouco você não quer mais saber daquilo, daqui a pouco aquilo já não é mais atrativo para você, aquilo já não é interessante para você, daqui a pouco você não tem mais nenhum tipo de alegria naquilo. Mas Jesus não. Jesus, Ele transforma a nossa vida e faz jorrar em nós uma água para a vida eterna, sabe, que sacia a nossa sede. Ele é o pão que mata a nossa fome, e Ele é aquele que dá sentido à nossa vida de uma forma tão tremenda que, além dele dar sabor à nossa vida, Ele nos permite ser também um diferencial aonde a gente está. O sal serve para quê? Bom, quem comeu carne de charque aqui, né, carne de sol aqui, sabe do que Jesus está falando. Quem nunca comeu não sabe, mas você já comeu feijoada com aquela orelha de porco, né, comprada no sal, e tem que salgar, né? O bacalhau, também mantido lá no sal, né, tem que salgar. Muito bem, Jesus, Ele diz: você é sal. O sal, ele paralisa o processo de apodrecimento. Se você der lugar para Jesus, pode ser que o estado de apodrecimento moral se estabeleça nos ambientes que você está, mas você não vai cair nisso, e naturalmente você vai mudando esses ambientes, vai mudando isso. Eu morava em Ferraz de Vasconcelos, eu era jovem, como vocês assim, e eu sentava lá no fundão na escola, e aí tinha um grupo lá de pessoas que porque queriam me ensinar a usar cocaína. Então, por diversas vezes, não foi uma nem duas vezes não, diversas vezes, a carreirinha da cocaína foi organizada assim, ó. E naquela época lá o real tinha acabado de sair, em 1993, 94, né? Aí eu lembro daquela nota de R$1 enroladinha assim, e aí todo mundo cheirava lá a cocaína e me entregava. Eu pegava o dinheiro e falava: vou comprar salgadinho. Aí eles saíam atrás de mim, né? Bravos. Eu disse: cara, não quero. Ah, mas usa aí. Mano, o problema é seu, cada um na sua. Eu tô com você aqui pra gente jogar uma bola, tô com você pra gente estudar, mas não tô com você nessa daí. Foi muito interessante, porque é possível que você brilhe no meio das trevas. E é possível que você salgue aquele ambiente. Alguns daqueles amigos meus morreram, mas outros deles
né? E eu me admirei até de um recentemente, depois de muitos anos eu encontrei uma daquelas moças que ficava lá atrás também, e ela disse assim: você sabe que hoje eu sirvo ao Senhor? E eu me lembro que você, naquela época, já tinha um comportamento diferente. Aleluia. Quando você é sal nessa terra, você pode parar o processo de apodrecimento. Tomou um, tomou 2, 3, 4, quando chega em você, para. Quando chega em você, estanca. Quando o sal, ele toma a carne ela vem apodrecendo. Naquele espaço que tem sal, a carne não apodrece. Ela não apodrece. Ela pode ser colocada na condição que for. O sal paralisa o processo de apodrecimento. Vocês são sal. Jesus falou: vocês são meus discípulos, vocês têm as minhas características e vocês são sal. Sal, quando você estiver lá no meio das drogas, lá com os colegas, na escola, sei lá onde for, mas vai chegar para você cigarro, vai chegar para você bebida, vai chegar, e aí, meu amigo, você tem a oportunidade que Deus está te dando ali naquele momento, de se misturar com o mundo e de se adequar, ou de se levantar como um representante de Cristo, com respeito aos seus pais e aos seus colegas, e dizer assim: ó, meu, tu vai aí na sua, mas eu estou em outra, eu estou em Jesus, eu estou em Cristo, eu estou no Evangelho, eu encontro essa paz que você está buscando aí, que você não vai encontrar, eu encontro em Cristo. É quando eu estou adorando ao Senhor, é quando eu estou bendizendo o seu nome, é quando eu estou nos pés de Cristo, é quando eu sou visitado pelo Espírito, é quando Deus fala ao meu coração, é quando o Senhor me vocaciona para coisas grandes e especiais. É aí que eu sinto completude, plenitude, razão de ser na minha vida de fato e de verdade. Muito bem, nós, queridos irmãos, somos discípulos de Jesus. Nós temos que refletir essa identidade de Jesus, e isso acontecerá de forma natural. Quando eu me converti, eu fiquei um tempo na adolescência fora do Evangelho, depois voltei, e quando eu me converti eu falava muito palavrão. Quanto palavrão? Ah, meu amigo, a cada 10 palavras, 20 eram palavrões. Mas de repente eu comecei a ler sobre Jesus, as palavras de Jesus, e eu comecei a ler, e eu comecei a ver que o Senhor podia mudar o meu linguajar, e daqui a pouco o meu linguajar começou a ser mudado, entende? E as palavras torpes da minha boca começaram a ser retiradas, e eu pedi a Deus, eu disse: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor, me ajuda, limpa a minha boca, que a minha boca fale do teu nome, glorifique a tua glória, bendiga o seu nome, Senhor. E aí Deus foi fazendo uma obra de limpeza. Eu me lembro até hoje, quando eu estava assim na igreja, eu percebi que fazia dias que eu não falava um palavrão, e eu senti falta. Eu falei: puxa, faz dias que eu não falo um palavrão, né? Mas o Senhor estava mudando a minha vida. Então é isso. Você quer ter a identidade de Jesus? Você quer se posicionar em Cristo? Abra o seu coração hoje e diga para Jesus: Jesus, toma a minha vida, Jesus. Toma a minha mente, Jesus. Toma a minha alma, Jesus. Muda-me, Jesus, de dentro para fora. Faz uma obra que a religião não pode fazer. Faz uma obra que o entendimento não pode fazer. Faz uma obra que a faculdade não pode fazer. A psicologia não pode fazer. A casa de recuperação não pode fazer. Faz uma obra, Senhor, que só a sua presença em mim faz. Você quer isso? Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face, por gentileza. Levante a tua voz e diga: Jesus, Jesus, o Senhor tem lugar aqui na minha vida, na minha mente, no meu coração. Faz a tua obra, Jesus, a obra que o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Agora, é claro que a nossa identidade em Cristo, ela vai tendo esse trabalho do Senhor, que é nos moldando, e ela vai refletindo características e valores. E esses valores dependem de nós, dependem de cada um de nós desenvolvermos. O primeiro deles é o amor. Se nós somos discípulos de Cristo, e se nós refletimos a luz de Cristo, se nós refletimos o poder transformador de Jesus em nós, então tem uma coisa que deve dominar na nossa vida, e isso é o amor sacrificial. Diz que homem é truculento, homem é turrão, diz que homem não chora, né? E homem também não ama.
mas isso é até encontrar Jesus, até encontrar o Evangelho. E quando a gente encontra o Evangelho, a gente descobre que homem também ama. O Senhor não quer você um jovem desalmado. O Senhor não quer você um jovem frio, com a alma azeda, com a alma amargurada, com a alma angustiada, odioso, querendo tirar a vida, querendo tirar a vida dos outros, querendo brigar, raivoso. Não! O Senhor quer você um jovem cheio de amor. Aleluia. Cheio de amor. Amor por você mesmo, pela sua própria trajetória. Deus tem planos com a sua vida. Amor por Jesus, amor por Deus. Um amor acima de todo o seu pensamento, de todos os seus sentimentos, com toda a tua força. Um amor com todo o seu ser por Jesus. Deus quer isso para você. Um amor pela igreja, um amor pelos irmãos, um amor pelos colegas da igreja. Talvez você olhe para você mesmo e diga assim: eu não amo ninguém. Eu, por exemplo, fui um cara que, quando fiquei longe do Evangelho, eu aprendi a odiar. Eu sempre fui um indivíduo muito gentil, muito solícito e tal, mas eu passei por umas coisas na vida, na minha adolescência, que me deixaram iracundo, me deixaram raivoso, me deixaram um pitbull. Qualquer coisa eu cerrava os dentes. Por quê? Por causa da minha amargura, da minha angústia, da minha aflição. Uma irmã minha fez um negócio lá, nós morávamos no fundo da casa dela, e aí o marido dela brigou com um irmão meu. E aí ela pegou a gente e ela simplesmente, no dia que a gente chegou lá em casa, ela tinha pego as nossas coisas e jogado. Nós morávamos no fundo da casa dela de favor. E ela pegou as nossas coisas e jogou tudo assim na rua. E aquele dia eu descobri o que era o ódio. O C.S. Lewis, ele diz que você só sabe o que é perdoar o dia que você tiver que perdoar. E perdoar é muito difícil. E eu fiquei com o coração pesado quanto a minha irmã. E eu não queria nem ver a minha irmã. Algumas vezes a minha mãe e meu pai já tinham perdoado, a minha irmã. E eu então cheguei na minha casa assim, vamos supor, do futebol, sei lá, no domingo assim. Aí eu chegava em casa, ela estava lá. O que eu fazia? Eu saía, ficava o dia todo na rua para não chegar em casa, só para chegar num horário que ela não estivesse mais lá, porque era um ódio que eu tinha. Mas o dia que Jesus entrou no meu coração, Jesus foi mudando o meu coração. Até o dia que eu cheguei na casa dela, Deus quebrantou o meu coração. E eu cheguei na casa dela, bati e falei: minha irmã, eu posso entrar aí para a gente tomar um café juntos? Aí ela falou assim: sobe, claro. É uma escadinha assim, eu subi. E ali eu abracei ela no topo da escada, pedi perdão para ela, ela pediu perdão para mim, e Deus nos sarou. O Evangelho traz amor para a nossa vida, entende? O Senhor não quer ver você um indivíduo reacionário, revanchista, vingativo, sangue nos olhos. Não, o Evangelho nos educa, a graça de Deus nos molda, o Evangelho nos treina a termos esse amor, um amor sacrificial. Agora, quem tem identidade de Jesus de verdade, tem obediência. Obediência à palavra. Não adianta a gente dizer que a gente é servo de Jesus, se nós não obedecermos à palavra. Se você, como jovem, quiser uma sugestão de livro da Bíblia para você ler, eu tenho uma sugestão para você. Comece lendo Tiago, a carta de Tiago. E leia a carta de Tiago várias vezes, de forma reiterada. Que bom que agora os jovens estão tendo a oportunidade de ler Tiago. Esses dias eu estava falando lá, dando uma aula lá na classe dos jovens, e eu estava dizendo isso. Que bom que vocês estão tendo essa oportunidade. Leia, releia, 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 releia. E leia de novo, e leia de novo, e leia de novo. E o que Tiago traz? Ele traz o evangelho prático. Porque os judeus, Tiago escreve mais para os cristãos judeus. E os judeus, eles não valorizam muito a ortodoxia, eles valorizam mais a ortopraxia. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é o valor mais intelectual, você pensar mais a fé. E a ortopraxia é você praticar a fé. E aí Tiago vai e fala: não adianta você ser um cristão, estar na igreja, ter aqui um momento de derramamento do Espírito de Deus sobre você, um momento de avivamento sobre você, e você sair daqui e não se preocupar em praticar a palavra. Ele diz: não sejamos ouvintes, mas sejamos o quê? Praticantes da palavra. Procura colocar isso como desafio para você. Eu vou praticar a palavra. No primeiro momento vai ser difícil para você, mas quando você menos perceber, você já vai praticar mais a palavra
na sua vida, conforme você for caminhando nessa prática, né, do que antes. Naturalmente a palavra vai entrando no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma. E além disso, nós devemos lembrar que quando nós vamos praticar a palavra, nós não estamos sozinhos. Nós não fazemos aquilo por nossas próprias forças. Nós fazemos aquilo por força e pelo poder do Espírito de Deus. É o Espírito Santo quem vai te levar a ser um cumpridor da palavra. É o Espírito que vai te levar a obedecer os mandamentos. Fala a verdade. Quando a gente tem um mandamento para obedecer e tem a nossa carne para ouvir, a gente quer ouvir a carne. Mas quando a gente está indo ouvir a carne, algo acende um alerta na nossa mente. Algo espeta o nosso coração e a gente diz assim: isso daqui não é certo. Isso daqui não é de Deus. Isso daqui não é o que Deus quer para mim. E quem é que fala comigo assim, sendo que todas as minhas entranhas e todo o meu desejo está para aquela obra pecaminosa? Quem faz isso é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai falando, e o Espírito de Deus vai falando, e o Espírito de Deus vai falando, até que a gente mude a rota e abandone aquele caminho e vá para o caminho do Senhor. Você não está sozinho. Se você abrir o seu coração, Jesus vai dar graça para você através do Espírito Santo e você vai cumprir os mandamentos. Jesus, ele termina o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o 7 de Mateus. Aí lá no capítulo 7, ele termina o Sermão do Monte e ele termina com os discípulos perplexos. Por quê? Porque o Sermão do Monte é muito difícil de realizar. Tem uma determinação de Jesus lá, que se alguém der um tapa na sua cara, você tem que dar outra face. E eu vou falar uma coisa, hein? É difícil fazer isso aí, hein? É difícil. Quem joga bola aqui de vez em quando? Joga, né, irmão? Mas vai anotando aí, irmão. Vai anotando para passar pro pastor aí esse negócio. Não, mas no futebol. Você está lá no futebol. Oi, Marcos. Porque sábado nós temos o nosso campeonato. E tem um campeonato? Aí. Né? Aí o indivíduo entrou um pouco mais forte, né? Na primeira vez você fala, tudo bem. Na segunda vez você fala, amém, irmão. Na terceira vez fala, irmão. Na quarta vez fala, irmão. Né? Não é assim? É assim. Não existe anjo aqui. Então Jesus, quando ele fala assim, quando bater de um lado e o outro, é difícil. É muito difícil. Se alguém tomar a sua capa, ele fala assim, se alguém pedir a sua capa, não dê só a capa não. Tire a camiseta e dê junto. Fala pro ladrão, ô meu, você tá esquecendo, pô. Tem o meu cartão aqui, meu. Aqui, o cartão aí, leva, tem R$600 de limite aí, pô. Né? É difícil isso aí. Jesus deve estar louco para submeter-nos a essa situação. Claro que Jesus não é louco. Jesus está provocando-nos ali, não é? Aí quando ele termina o Sermão do Monte, os discípulos estão aterrados e estão dizendo assim, nós não conseguimos cumprir isso. Aí Jesus fala, eu sei que vocês não conseguem cumprir, mas pedi e dá-se-vos-á. Busquem e vocês encontrarão. Peçam e vocês receberão. O que é que vocês receberão? O que é que vocês devem pedir? Aonde vocês devem bater? Na porta de Deus, dizendo, Senhor, me dá força através do seu Espírito, e o Senhor vai mandar o seu Espírito e a sua graça, e você vai conseguir romper com o pecado e praticar a justiça. Deixa eu falar uma coisa para você, seja sincero comigo aqui. Quando você para pensar lá no Gênesis 37, que o José está com a mulher de Potifar, perfumada, cheirosa, linda e maravilhosa, né? Aquela mulher querendo se entregar para ele, a casa está vazia e ele está longe de tudo e de todos. Fala a verdade, é muito difícil para o José dizer não. Ele só consegue sair correndo e abandonar a túnica dele porque o Espírito de Deus deu graça para ele. A gente só foge do pecado se nós dermos vazão e lugar ao Espírito Santo de Deus. Por isso que a nossa oração hoje é que o Espírito tome o teu coração, o Espírito tome a tua mente. Se o Espírito tomar a tua mente, se o Espírito tomar o teu coração, aquelas coisas que até hoje você dizia que não conseguia dizer não, você vai conseguir dizer não para a glória do Senhor. Agora, é característica também de um servo de Jesus, de um discípulo de Jesus, uma marca da identidade também, ter uma vida de oração. Jesus,
ele foi um homem da oração. Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Jesus, ele cobrou dos discípulos para que eles vivessem uma vida de oração. E Jesus orou até na sua última hora, no seu último momento, até na cruz. Ele faz ali o seu clamor e a sua súplica a Deus, nos dando aqui um referencial de que é uma marca do crente orar. E aí você de repente é jovem, adolescente, você fala assim: esse negócio de orar é para velho, isso aí é para o pastor Rael que tem 90 anos, isso aí é para os homens que têm 80 anos, né? Eles que têm que ficar orando, a gente não. Mas eu quero dizer para você que isso não tem a ver com etariedade, não tem a ver com cargo ministerial. Isso tem a ver com identidade cristã. Se você é discípulo de Cristo, e eu creio que você é, então você deve desenvolver uma vida de oração. Aí você diz assim: pastor Henrique, mas eu não consigo orar. Quando eu dobro o joelho para orar, dá um sono terrível. Dorme orando. Quando você acordar, continua naquilo que você parou. E se você não lembrar, começa a oração de novo. O Spurgeon, ele dizia assim, que se você está sem vontade de orar, você deve orar até ter vontade. E se você pensa que é pesado orar, ele disse assim, o Spurgeon diz assim: você não precisa orar mais do que 10 minutos. Mas você não deve ficar 10 minutos sem orar, sem clamar e sem buscar a Deus. E isso é coisa da minha mãe, das mulheres do círculo de oração, das mulheres do coque, isso é dos obreiros. Não, Senhor, isso é de todos aqueles que são discípulos de Cristo. Tenha a sua vida de oração, jovem. Tenha a sua vida de oração, tenha a sua vida de oração. Se você desenvolver uma vida de oração, saiba de uma coisa: Deus vai fazer coisas grandiosas e gloriosas através de você. Você já ouviram aquela história que diz que um ônibus de jovens foi visitar lá a casa do John Wesley? E aí, quando chegaram lá visitar a casa do John Wesley, no quarto do John Wesley, tinha a cama dele, e do lado da cama assim, era um assoalho, né, de madeira, aí tinham 2 buracos, assim, 2 marcas assim, abaixadas, sabe, perto da cama assim. Aí o guia foi e falou: essas 2 marcas aí, são dos joelhos do John Wesley, porque o John Wesley ele orava aí tanto que as marcas dos joelhos dele ficaram aí, nesse chão aí. Daí reuniram lá o pessoal e estavam indo embora. Quando contaram os jovens dentro do ônibus, estava faltando um jovem. E aí entraram lá na casa do John Wesley para ver quem que ficou, né? Quando chegaram lá, tinha um jovem que ele tinha encostado os 2 joelhos dele na marca dos joelhos do John Wesley, estava com a cabeça baixa e estava pedindo a Deus para dar para ele a mesma graça que deu para John Wesley. O motorista lá do ônibus, bravo, pegou na mão dele e falou: rapaz, vamos embora! Pegou na mão dele e levou. Quem que era aquele garoto? O Billy Graham. Se tornou uma potência, o maior pregador do século XX. Aleluia. Se você orar, Deus vai fazer coisa grande com você. Uracandore manashurabai. Levante a sua mão por gentileza. Orecandore mashurabai. Se você interceder, se você clamar, se você suplicar, Deus vai usar você poderosamente nessa terra. Deus vai levantar você com autoridade no ministério da pregação. Deus vai levantar você, aleluias, no ministério do louvor. Deus vai levantar você profissionalmente. Você vai fazer a diferença. Amanakandore manashura bakandaramai. Orekandara manarakandaramai. Orekandore manarashurabai. Lekantore mashurabai. Deus quer que nós oremos e oremos. Aprende em nome de Jesus a respeito dessa marca. Se você é discípulo de Cristo, se você reflete a identidade dele, aprende essa marca. Ser um homem de oração. Outra coisa, é uma marca também dos discípulos, a perseverança na fé. É interessante que Jesus, quando ele vai falar aos discípulos, ele, lá no capítulo de número 24, versículo 13 de Mateus, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus quer que você persevere. Talvez você esteja com 13 anos
14 anos, 15 anos hoje, e você diga assim: poxa vida, estou aqui começando no Evangelho, iniciando a minha vida no Evangelho, eu quero dizer para você que isso deve continuar. Você deve insistir com isso, você deve insistir com a fé. Lá em Daniel, capítulo de número 12, fala assim: tu porém, Daniel, vai até o fim. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala assim: eu acabei a carreira. Eu acabei a carreira. E Paulo, quando fala dos irmãos de Filipos, ele fala assim sobre os irmãos. Ele diz assim: vocês foram fiéis desde o primeiro dia até agora. Então a gente precisa aprender a ser perseverante. Na sua vida, você só vai crescer se você for perseverante, se você insistir. Diz que o Thomas Edison só conseguiu estabilizar a lâmpada, ele só conseguiu estabilizar a lâmpada depois de quantas vezes, vocês sabem? Mais de 800 vezes, não é isso? Aí ele conseguiu estabilizar. Aqui, ó, os jogadores de futebol aqui, o Rogério Ceni, ele foi, vocês sabem que ele marcou o gol de número 100 dele em cima do Corinthians, né? Tá no Guinness Book isso aí. Mas não tem nada a ver aqui com a aula, não para palestra, não para chatear ninguém. Podemos chatear os irmãos, né? Deixa os irmãos alegres. Amém. Graças a Deus. Então, o Rogério Ceni, quando ele foi, porque ele é o goleiro que está no Guinness Book como o que mais praticou, mais fez gol na carreira, né? Então, quando o Rogério Ceni ele foi perguntado aqui, ele atribuía, ele dizia assim, ao treino. Aí ele falou uma frase: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho na hora de bater o pênalti e a falta. Diz que você faz bem uma coisa que você faça, né? 3.500 vezes. O que isso tem a ver? Tem a ver com a perseverança. Com a perseverança. Tem coisas que a gente vê assim, somente nessa época de rios, né? Que a gente vê coisas assim fabulosas na internet. E diz assim: como é que o indivíduo consegue fazer isso? É fruto do treino. É porque ele persevera. Na sua vida você vai ter que perseverar. Se você quiser terminar a faculdade, são 60 meses. Não é brincadeira, você vai ter que perseverar. Se você quiser fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai ter que perseverar. Se você quiser crescer no ministério, você vai ter que perseverar. Agora, se você perseverar, Deus não vai deixar o seu trabalho ser vão nele. Se você insistir, Deus não vai deixar que o seu trabalho se perca, que o seu suor seja infrutífero. Não, senhores. Se nós perseveramos, Deus nos responde e nos abençoa. Amém? Outra coisa, não tem como a gente dizer-se cristão, discípulo de Jesus, sem desenvolver um serviço para o Senhor. Você é jovem e você precisa ser funcional no reino de Deus. Jesus mesmo falou em Marcos 10, quando ele estava falando sobre o servo e o Senhor, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O Senhor Jesus, ele passou a sua vida inteira servindo, e se tem uma marca singularizadora, distintora, daquele que reflete a característica de Cristo, é o serviço. Você precisa ser solícito, voluntarioso, disponível e disposto. E esse serviço começa em casa, arrumando a sua cama. Deixa eu falar uma coisa aqui, rapaz, para você. Eu sou pai aqui, ó, um homenzão aqui, ó, 19 anos. E passar uma camisa não vai perder a sua masculinidade, não. Você não vai ficar menos homem porque você passou a camisa, não. Você não vai ficar menos homem porque você estendeu lá o lençol da sua cama, não. Se você lavar o seu tênis, você mesmo lavar seu tênis, você não vai ficar, quando sair de lá, ficar mão assim, não. Você vai estar bem normal lá. Certo não? Então, você pode desenvolver esses serviços a partir de casa. E como é que a gente faz isso? Primeiro, desliga o celular, depois levanta animado e vai e faz. Não precisa ir em Harvard aprender, em Yale, em Cambridge, não precisa fazer um curso, né, no Hotmart, não precisa nada disso. Você simplesmente precisa ir lá e fazer. E se fizer em casa, seu coração vai dar valor ao trabalho, e daqui a pouco você está fazendo na igreja.
E na igreja você também precisa ser solícito. E precisa também ter desejo de fazer. Aí você diz assim, pastor Henrique, mas eu não sei fazer nada. Você não sabe agora. Mas se você começar a treinar, você vai aprender. E daqui a pouco você está tão treinado que você faz melhor do que aquele que você admirava e dizia que fazia bem. É um amigo que ele não sabia falar. Ele era um pregador ruim, hein? Aquele era terrível. Ele, para ficar bom, puxa vida, precisava melhorar muito. Mas engraçado, ele vinha conversar comigo, ele gostava de contar, ele era imitador de João Ribe Palharim. Ele ficava contando ilustrações do reino, sabe? Aí a mensagem dele era, ele contava 3 ilustrações e já estava bom a mensagem. Aí eu falava, você tem que estudar, vai fazer o curso de teologia, vai. E fui incentivando e falando e tal, e pegando no pé dele e tal, falava português errado e vai. Esses dias eu parei para ouvi-lo. Ele está um exímio pregador. Um exímio pregador. Porque conforme você vai fazendo, Deus vai te dando capacidade, Deus vai te dando habilidade, Deus vai te instrumentalizando, e daqui a pouco você faz aquilo com perfeição para a glória do Senhor. Isso eu quero convidar você a colocar a sua mão no arado. Deuteronômio 16:16 assim, não pode ninguém se achegar na presença de Deus de mãos vazias. Não, você pode ser útil no reino de Deus. Quando tiver congresso, venha juntar a cadeira com a gente, não é verdade? Quando terminar o congresso, não vai embora namorar e ir para a pizzaria e deixar as cadeiras todas lá bagunçadas, não. Você pode ir para namorar e depois ir para a pizzaria, mas primeiro tira a cadeira. Puxa vida, né? É o serviço. Nem todos se tornarão pregadores, mas você pode ser um ajudador, pode ser um companheiro, pode ser um apoiador, pode ser um auxiliar. E se você se colocar à disposição do reino de Deus, Deus vai te abençoar poderosamente. Domingo eu preguei numa igreja que o pastor falou uma situação muito interessante. Diz que a mulher dele, num determinado momento da carreira dela, ela teve que decidir, ou ela ficava na igreja cuidando dos jovens e dos adolescentes, ou ela recebia uma oportunidade profissional e deslanchava na carreira. Aí naquele momento lá, ela sentou, né, com o pastor, e o pastor falou para ela assim, você escolhe, e o que você escolher eu vou te respeitar e vou te apoiar como seu pastor, porque vai trazer mais dinheiro para você, tudo certo, tudo bem. Mas se você quiser honrar a Deus e continuar ganhando o que você ganha, trabalhando o que você trabalha e servindo a Deus, de uma forma ou de outra Deus vai compensar você. Aí ela pegou e optou por isso. Falou, tá bom então. Orou a Deus, conversou com a família, vou ficar aqui no meu lugar. Ficou servindo a Deus e trabalhando com os jovens e com os adolescentes. Liderou os jovens e os adolescentes por 12 anos, 12 longos anos. Depois de 12 anos, ela saiu dos jovens e dos adolescentes, estava mais tranquila. Aquela mesma pessoa voltou para ela e fez uma proposta que era 5 vezes melhor. Aí ela aceitou e ela se aposentou nessa posição. Aí o pastor disse, ela que me sustenta hoje. Eu falei, oh, que maravilha. Quando você trabalha na obra de Deus, aleluia, Deus não deixa as bênçãos escaparem de você. Aleluia. De uma forma ou de outra, a mão de Deus vai cuidar de você. De uma forma ou de outra, Deus vai entrar com providência na sua vida. Então trabalha, se dedica, se esmera, gasta a sua vida no reino de Deus. Você vai ver como Deus vai honrar você, vai cuidar de você, vai cuidar de você, vai cuidar da sua família, e vai cuidar da sua casa, e vai cuidar de você. Uma outra marca, para a gente ir para a conclusão, é você desenvolver o fruto do Espírito. Não tem como a gente dizer que é crente sem desenvolver esses elementos do fruto do Espírito, sem a gente sentir-se amoroso, alegre, em paz, com paciência, sendo benignos, né? O que é o benigno? É o indivíduo faz o mal para ele e ele não reage, ele aguarda, ele pede para Deus colocar as mãos. É o benigno, bondoso, fiel, manso, humilde, com domínio próprio. Paulo diz que contra estas coisas, contra o fruto do Espírito, ou o gomo do fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Que Deus te ajude, em nome de Jesus, a desenvolver esse fruto. E por fim, só é discípulo de Cristo e só reflete se for um indivíduo cheio de esperança. Há uma coisa que nos distingue de todos os homens: você é um homem
cheio de esperança. Você é um ser humano cheio de esperança. No seu trabalho você vai demonstrar que você tem esperança. Na sua escola você vai demonstrar que você tem esperança. Aleluia! E nós temos esperança em duas dimensões. Uma esperança em Deus para esse mundo aqui e nesse tempo, e uma esperança quanto à vida eterna.